Antes de começar, vamos orar? Oh, Jesus, muito obrigada, Senhor, pela Tua bondade, Senhor, de nos fazer voltar, Senhor, de nos fazer permanecer em Ti, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido bom, estendido, Senhor, a Tua mão, Deus de graça, de misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Espírito de Deus, fortalece, Senhor, nossa fé, Deus, ajuda, Senhor, a nossa incredulidade, Senhor, que nós possamos ser fiéis, Deus, que nós possamos, Senhor, ser restaurados, ser renovados, Senhor, para a glória e honra da Tua palavra, Senhor. Oh, Jesus, abre, Senhor, o nosso entendimento, nos revela, Senhor, as palavras, Senhor, da Tua Bíblia, Senhor, da Tua lei, Deus. Revela-nos, Senhor, as palavras, Senhor, ao nosso coração, Deus, que nós possamos absorver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós esse dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém! Seja muito bem-vindo mais uma vez. Agora sim, é o dia 97. Estivemos, acho que uma semana parado, porém estamos de volta, em nome de Jesus. Enfim, passamos alguns períodos complexos. Meu bebê ficou doente, meu notebook estragou, inclusive ele ainda está estragado. Não sei direito como é que eu vou continuar, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Deus está dando graça e o meu marido me impulsionando e uma amiga querida ficando com o meu bebê para poder gravar. Então, assim, vai dar certo. Deus vai abençoar, a gente vai até o final. Com os passar dos dias, eu vou colocando em dia os dias que ficaram para trás. Porém, se eu fosse colocar tudo em dia, eu ia atrasar ainda mais alguns dias. Então, vou começar daqui e depois eu boto em dia os outros. Amém? Hoje a gente vai estar lendo, então, 2 Samuel, do capítulo 18 ao capítulo 19. E antes de iniciar minha leitura, eu quero te pedir mais uma vez, dá um apoio para esse projeto, clica aqui no joinha aqui embaixo. Isso vai fazer o YouTube entender que é um conteúdo relevante e isso vai impulsionar esse conteúdo para outras pessoas. Então, deixa seu joinha, se puder, deixa um comentário, fala glória a Deus que a gente voltou. Fala graças a Deus, vamos junto até o final, em nome de Jesus. E é isso aí. Então agora sim, vou iniciar 2 Samuel, capítulo 18. A morte de Absalão. Davi contou os soldados que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Então Davi enviou o povo. Uma terça parte sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Abissai, filho de Zeruia e irmão de Joabe. A outra sob o comando de Itaí, o geteu. O rei disse ao povo: eu também irei com vocês. Mas eles lhe disseram: o Senhor não deveria ir, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que a metade de nós morra. Mas o Senhor vale por 10.000 de nós. Será melhor que da cidade o Senhor nos preste socorro. Davi respondeu: o que vocês acharem melhor, isso farei. O rei se pôs ao lado do portão da cidade, e todo o povo saiu a centenas e a milhares. E o rei deu ordem a Joabe e a Abissai e a Itaí, dizendo: por amor a mim, tratem com brandura o jovem Absalão. Todo o povo ouviu quando o rei dava ordem a todos os capitães a respeito de Absalão. Assim o povo saiu ao campo e a encontrar-se com Israel, e a batalha teve lugar na floresta de Efraim. Ali o povo de Israel foi batido diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve grande derrota, com perda de 20.000 homens. A batalha se estendeu por toda aquela região, e naquele dia a floresta consumiu mais gente do que a espada. Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os homens de Davi. Quando a mula passou debaixo dos ramos de um grande carvalho, a cabeça de Absalão ficou presa nos ramos. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra, enquanto a mula que lhe montava passou adiante. Um homem viu isto e foi dizer a Joabe: eu vi Absalão pendurado num carvalho. Então Joabe disse ao homem que trouxe a notícia: o quê? Você o viu? E por que não o abateu ali mesmo, derrubando-o por terra? Eu teria dado a você 10 moedas de prata e um cinto. Mas o homem disse a Joabe: ainda que me pusessem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois ouvimos muito bem que o rei deu uma ordem ao Senhor, a Abissai e a Itaí, dizendo: poupem o jovem Absalão. Se eu tivesse agido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso poderia ser escondido do rei, e nem mesmo o Senhor me defenderia. Então Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. Joabe pegou 3 dardos e com eles traspassou o coração de Absalão enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho. 10 jovens que levavam as armas de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Então Joabe tocou a trombeta e o povo voltou de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Absalão e
o jogaram numa grande cova da floresta, e levantaram sobre ele um enorme monte de pedras. E todo Israel fugiu, cada um para sua casa. Ora, quando ainda vivia, Absalão tinha levantado para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome, e deu o seu próprio nome à coluna, que até hoje se chama o monumento de Absalão. Então Aimaas, filho de Zadok, disse a Joabe: deixe que eu vá correndo dar ao rei a notícia de que o Senhor Deus já o livrou das mãos de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: hoje você não será o portador de boas notícias, você poderá fazer isso outro dia, mas hoje não, porque está morto o filho do rei. Então Joabe disse a um etíope: vai e diga ao rei o que você viu. Ele inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo. Porém Aimaas, filho de Zadok, tornou a falar com Joabe: aconteça o que acontecer, deixe-me também correr atrás do etíope. Joabe perguntou: por que você quer correr, meu filho, se não terá recompensa pela notícia? Aimaas respondeu: aconteça o que acontecer, vou correr. Então Joabe lhe disse: corra. Aimaas correu pelo caminho de planície e passou o etíope. Davi estava sentado entre os dois portões da entrada da cidade, e a sentinela subiu ao terraço do portão sobre a muralha, e levantando os olhos, viu que vinha um homem correndo sozinho. A sentinela gritou e avisou o rei. O rei disse: se vem sozinho, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Então a sentinela viu outro homem que corria e gritou para o porteiro: eis que vem outro homem correndo sozinho. Então o rei disse: também este traz boas notícias. A sentinela continuou: vejo o jeito de correr do primeiro, parece ser o jeito de correr de Aimaas, filho de Zadok. Então o rei disse: este homem é de bem e trará boas notícias. Aimaas gritou e disse ao rei: paz! Inclinou-se diante do rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor, seu Deus, que nos entregou os homens que levantaram as mãos contra o rei, meu senhor. Então o rei perguntou: vai bem o jovem Absalão? Aimaas respondeu: vi um grande alvoroço quando Joabe enviou este seu servo ao rei, porém não sei o que era. O rei disse: fique ali do lado e espere. Ele ficou do lado e esperou. Então o etíope chegou e disse: boas notícias para o rei, meu senhor. Hoje o Senhor Deus livrou o rei das mãos de todos os que se levantaram contra ele. Então o rei perguntou ao etíope: vai bem o jovem Absalão? O etíope respondeu: que aquilo que aconteceu àquele jovem aconteça com os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ele. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou, e andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho, quem dera eu tivesse morrido em seu lugar. Absalão, meu filho, meu filho. Capítulo 19. Disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e se lamentando por Absalão. Assim a vitória se tornou, naquele mesmo dia, em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo tinha ouvido dizer: o rei está de luto por causa de seu filho. Naquele mesmo dia o povo entrou às escondidas na cidade, como o faz quando foge envergonhado da batalha. O rei tinha coberto o rosto e exclamava em alta voz: meu filho, Absalão! Absalão, meu filho, meu filho! Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: hoje o rei envergonhou a face de todos os seus servos, que hoje mesmo livraram a sua vida, a vida de seus filhos e de suas filhas, e a vida de suas mulheres e de suas concubinas. Você ama os que o odeiam e odeia os que o amam. Hoje dá a entender que os seus comandantes e soldados não têm qualquer valor, porque agora entendo que se Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos, você estaria contente. Agora levante-se, saia e diga uma palavra de encorajamento aos seus soldados, porque juro pelo Senhor que se não sair, nenhum homem só ficará com você essa noite, e este mal seria maior do que todos que têm vindo sobre você desde a sua mocidade até agora. Então o rei se levantou, sentou junto ao portão da cidade, e anunciaram isso a todo o povo, dizendo: eis que o rei está sentado junto ao portão da cidade. E todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para sua tenda. Todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava discutindo entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, morreu na batalha. Agora, por que vocês estão calados e não fazem com que o rei volte? Então o rei Davi mandou dizer aos sacerdotes Zadok e Abiatar: perguntem aos anciãos de Judá, por que vocês seriam os últimos a trazer o rei de volta ao seu palácio, visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou aos ouvidos do rei? Vocês são meus irmãos, são do mesmo povo que eu, por que então seriam os últimos a trazer o rei de volta? Digam a Amasa: você não é da
mesma família que eu, que Deus me castigue se você não vier a ser para sempre comandante do meu exército em lugar de Joabe. Com isto, o rei moveu o coração de todos os homens de Judá como se fossem um só homem, e mandaram dizer ao rei: volte com todos os seus servos. Então o rei voltou e chegou junto ao Jordão. E os homens de Judá foram a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. Simei, filho de Gerá, benjamita, que era de Baurim, apressou-se e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. Com ele estavam 1000 homens de Benjamim, bem como Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado dos seus 15 filhos e os seus 20 servos. Entraram no Jordão à vista do rei e atravessaram para fazerem passar a casa real e para fazerem o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei. Quando este ia passar o Jordão, ele disse: que o meu senhor, o rei, não me tenha por culpado, nem se lembre do mal que este seu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não guarde isso em seu coração, porque este seu servo sabe que pecou. Por isso, de toda a casa de José, sou hoje o primeiro que veio encontrar-se com o rei, meu senhor. Então Abissai, filho de Zeruia, disse: será que Simei não deveria morrer pelo que fez? Ele amaldiçoou o ungido do Senhor. Porém Davi disse: que tenho eu a ver com vocês, filho de Zeruia? Querem agora se tornar meus adversários? Morreria hoje alguém em Israel? Será que eu não sei que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então o rei disse a Simei: você não será morto. E o rei jurou que seria assim. Também Mefibosete, neto de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Ele não tinha tratado dos pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. Quando ele chegou de Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? Ó rei, meu senhor, o meu criado me enganou, porque este seu servo dizia: vou mandar preparar um jumento e montarei nele para ir com o rei, porque este seu servo é coxo. Além do mais, o meu criado falsamente acusou este seu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, que faça o que achar melhor, porque toda a casa de meu pai era digna de morte diante do rei, meu senhor. Mas o rei pôs este seu servo entre os que sentam à sua mesa para comer. Que direito ainda tenho? Que mais posso pedir ao rei? Então o rei disse: por que você ainda fala dos seus negócios? Eu decido que você e Ziba repartam as terras. Mas Mefibosete disse ao rei que ele fique com tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz à sua casa. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, para o acompanhar até o outro lado. Barzilai era velho, da sua idade, 80 anos. Ele havia sustentado o rei quando este estava em Manaim, porque era um homem muito rico. E o rei disse a Barzilai: venha comigo, e eu o sustentarei em Jerusalém. Mas Barzilai respondeu ao rei: quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. Hoje eu tenho 80 anos. Poderia eu discernir entre o que é bom e o que é mal? Poderia este seu servo perceber o sabor do que come e do que bebe? Poderia eu ainda ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que este seu servo se tornaria ainda um peso ao rei, meu senhor? Este seu servo irá com o rei só um pouco além do Jordão. Por que o rei iria me retribuir com tal recompensa? Deixe que este seu servo volte, morrerei na minha cidade e serei sepultado junto de meu pai e de minha mãe. Mas aqui está o seu servo, Quimã. Deixe que ele passe com o rei, meu senhor. Faça com ele o que achar melhor. O rei respondeu: Quimã passará comigo, e eu farei por ele o que você achar melhor. E tudo que você me pedir, isso farei por você. Todo o povo passou o Jordão, e o rei também passou. E o rei beijou Barzilai e o abençoou, e Barzilai voltou para casa. Dali o rei foi para Gilgal, e Quimã foi com ele. Todo o povo de Judá e metade do povo de Israel acompanharam o rei. Eis que todos os homens de Israel vieram falar com o rei e lhe disseram: por que os nossos irmãos, os homens de Judá, roubaram o rei e o trouxeram para este lado do Jordão com a casa dele, todos os servos de Davi? Então todos os homens de Judá responderam aos homens de Israel: porque o rei é nosso parente. E por que estão irados por causa disso? Será que comemos à custa do rei, ou ele nos deu algum presente? E os homens de Israel responderam aos homens de Judá e disseram: Nós temos 10 vezes mais direito sobre o rei do que vocês, e Davi é mais nosso do que de vocês. Por que então fizeram pouco caso de nós? Não fomos nós os primeiros a falar em trazer o nosso rei de volta? Porém a palavra dos homens de Judá foi mais dura do que a palavra dos homens de Israel. Muito bem, acabamos aqui o dia 97. Aguardo você aqui amanhã para o dia 98. Que Deus abençoe a sua vida.